O Júnior além de uma grata surpresa desse ano, né, tão conturbado, é mentor da Bumit, mas eu tenho uma visão dele, assim, eu vejo que o Júnior ele tem uma cabeça de estrategista, né? Além de uma cabeça muito criativa, é um profissional de marketing, mas que não olha só um pedacinho, mas ele olha um todo, então acho que isso é muito legal. Apesar da especialidade dele estar muito conectado a vender bem, a se colocar bem, né? A se posicionar bem no mercado, eu vejo que ele tem uma visão muito ampla, sobre o que é o cliente, como a gente constrói essa comunicação. Então, é óbvio, ele é um especialista em posicionamento, então a gente está... Estou chovendo no molhado aqui. Autor do livro, o livro de ouro do copywriter brasileiro. Então, ou seja, maravilhoso. Já estou terminando de ler. E ele é, obviamente, mentor de marketing, mas sim, muito focado, né, em como ajudar a empresa a performar melhor, de forma mais estratégica, tendo o cliente ali no centro do processo. E, obviamente, o copywriter vem disso, o posicionamento vem disso, tudo vem disso. Então, feitas as apresentações, eu passo a palavra para você e aí a gente vai trocando. O pessoal fica à vontade para fazer perguntas. Eu peço só, galera, que vocês façam perguntas nesse botãozinho que tem uma interrogação, não escrever no texto, porque às vezes fica mais difícil para ver, tá? Então, fiquem à vontade aí, mas se puderem escrever ali no balãozinho, fica mais fácil para a gente ler a pergunta de forma mais tranquila. Então, estou aqui, eu vou fazendo algumas perguntas também, porque obviamente é um assunto que muito me interessa a todos que estão aqui. Então, segue o barco. Maravilha. Obrigado, Carol, pela generosidade com as palavras, pela confiança no meu trabalho, pelo espaço e por toda a parceria que a gente tem, de tudo que a gente está construindo junto aí. Eu acho importante falar desse momento em que a gente está muito próximo dos empreendedores e pensando em soluções. Então, assim, para a galera que acha que a gente um está em São Paulo, o outro está em Santa Catarina. Ontem a gente terminou a nossa última call do dia, eram mais de 11 da noite. Então, assim, essas carinhas felizes e com as olheiras disfarçadas não são nada mais do que corretivo e condicionador, porque a gente está ralando muito, trabalhando pra caramba. Sim. Mas trabalhando feliz, trabalhando motivado, porque a gente está exercitando o nosso propósito. Exato. E propósito tem muito a ver com o que eu trouxe para a gente falar hoje. Só para eu tirar uma dúvida, são 40 minutos ou é 1 hora de live? Eu nunca sei quando... Não, 1 hora. A gente é 1 tem hora? 1 hora, mas assim, se você sentir que acabou antes também é tranquilo. Se você quiser ir até 1 hora, vai. Então a gente entrou às 18 em ponto, às 19 o Instagram ele encerra na nossa cara. Tá, eu já tive essa experiência. Eu perguntei isso só para eu pautar aqui, eu também já tive isso. Eu perguntei só para eu pautar o tempo aqui para a gente ver se cabe tudo em 1 hora. Tá, então é o seguinte, primeira coisa que eu quero trazer aqui, quando a gente fala de marketing e fala de posicionamento, tem uma coisa que é muito importante, que basicamente a gente está falando de mercado, né? Só que quando a gente fala de mercado, tem muita gente que acha que o mercado é olhar para o que o seu concorrente está fazendo e ver como é que está o seu produto em relação ao produto dele na gôndola ou na página de retorno de busca no Google ou coisas assim. E eu tenho visto isso de forma muito clara com todos os empreendedores que eu tenho dado mentoria, seja na Bumit ou seja nas minhas mentorias individuais, que é uma coisa que eu trago muito por entender que ela está alinhada ao propósito de uma empresa, que é você olhar para o seu cliente, né? Eu vejo muita gente que vê na empresa simplesmente uma fonte de renda, né? E aí, quando você vê uma fonte de renda, você só olha para o produto, você quer melhorar o produto e quer vender mais. Só que você esquece de olhar quem está lá na ponta, né? Que é quem está comprando o seu produto e é o principal motivo pelo qual a sua empresa continua existindo.
Então, a gente deu o título para a live de 3 passos para tornar o seu produto mais atraente, mas na verdade o que eu vou compartilhar com vocês nessa fala hoje vai deixar a sua empresa, de um modo geral, mais atraente, desde que você esteja disposto a ouvir o que eu tenho para dizer, aplicar o que eu vou te ensinar e ter a humildade de entender a distância do que eu vou te falar da distância que você está. Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu acabei de dizer, o mais importante para o negócio é o cliente, não é o seu produto. Por quê? Porque o seu produto só é comprado porque o seu cliente tem uma necessidade. Você pode ter o melhor produto do mundo, se não houver uma necessidade dele no mercado, ele não vai vender. Como já aconteceu com diversos grandes produtos que investiram horrores em marketing e foram um fiasco exatamente por quê? Porque não estavam alinhados com as demandas de mercado. E aí, como é que você alinha o seu produto ao seu cliente? A primeira coisa que você tem que fazer é um estudo do seu público comprador. E isso é uma coisa que é muito negligenciada. E eu digo isso para todo mundo. Cara, você pode vender de tampinha de garrafa a calcinha passando por jato executivo. Você tem um público, você tem um comprador, você tem que fazer um estudo do seu produto, do seu público. Júnior, mas o meu negócio é B2B. Alguém compra? Se compra, tem um público. Tá? E aí, dentro dos conceitos de marketing, da linha de marketing que eu trabalho, que é o marketing de resposta direta, que é aquele marketing que você aplica para ter um retorno imediato do seu cliente. Então, não, é diferente do marketing de televisão, que você faz uma propaganda para todo mundo ver e, eventualmente, alguém vai lembrar da sua marca quando estiver no supermercado e comprar. O marketing de resposta direta, a ideia é que ele impacte o seu prospecto, o seu potencial cliente, e no final da mensagem, no final desse impacto, ele já tome uma ação, então, por isso que se chama de resposta direta. Impactou, ele vai tomar uma ação, vai comprar. É isso. E uma coisa fundamental para você entender quando você está fazendo o estudo do seu público, claro que é óbvio que você tem que entender o perfil sociodemográfico dele, onde ele mora, qual o grau de instrução, quanto que ele ganha, mas isso tudo não é o que vai fazer ele comprar de você. O que ele vai fazer ele comprar de você são 3 coisas que eu vou ensinar agora, que eu vou mostrar agora, que é uma coisa que todo mundo tem, mas é difícil de encontrar, difícil de perceber. Então aí que entra o grande lance de estudar o público comprador. Essas 3 coisas que você tem que saber, que é o que vai reposicionar todo o seu negócio. Então, assim, se tudo que eu vou falar para vocês agora aqui tiver algo que é game changer, algo que vai elevar o seu nível de jogo, são essas 3 coisas que eu vou dizer agora. Você tem que conhecer as crenças do seu cliente, os sentimentos dele e os desejos dele. Isso é o que dentro do marketing a gente chama de núcleo emocional de compra. Por que que isso é tão importante? Isso é extremamente importante pelo simples fato de que se você... Mais aqui adiante eu vou falar um pouco de como que é feita a venda emocional. Mas veja, por exemplo, quando uma pessoa vai comprar um carro, ela até pode comprar o carro porque ele vai de 0 a 100 em 6,4 segundos. Mas não é porque ele vai de 0 a 100 em 6,4 segundos que ela compra o carro. O que ela está buscando nesse 0 a 100 em 6,4 segundos? Ela está buscando adrenalina, aventura, liberdade, autonomia. Então é isso que você tem que vender. Então, por exemplo, quando você vai vender um carro conversível, será que a pessoa que vai comprar o carro conversível, ela só quer o carro conversível porque ela quer tomar sol na cabeça? Ou ela quer sentir o vento no rosto, a sensação de liberdade, ela quer sentir um ar de superioridade, porque o carro dela é diferente dos outros, afinal, o dela não tem capô, ou ela abre e fecha o capô. Então, isso é muito importante. E aí, quando você olha para as crenças, é muito importante você conhecer as crenças do seu cliente, para saber por que muitas vezes ele não vai comprar de você ou ele não comprou no passado. Então, por exemplo, alguém que vende... Galera do marketing digital, tem assim, hoje só na Hotmart, pra vocês terem uma ideia, tem 180 mil produtos cadastrados.
97% deles não fazem mais do que 5 vendas por mês. Veja, por quê? Porque a pessoa criou o produto olhando o que ela queria e não o que o cliente precisava. Então, por exemplo, o cara que vai vender no marketing digital, uma crença que é muito evidente é, eu não tenho disciplina para estudar online sozinho. Então, isso é uma crença que você, de alguma forma, precisa conhecer, porque ela vai impactar na sua venda. Tá? Aí, por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui. Alguém aí que trabalhe com produtos para pais e filhos, vamos dizer. Eu vou falar agora de sentimento. Cara, uma coisa que é muito óbvia é que todo pai, toda mãe tem culpa. Então esse é um sentimento que é muito presente. Por quê? Porque sempre queria dar mais para o filho do que dá, sempre queria ficar mais tempo do que consegue, sempre queria dar mais atenção do que consegue. Então o que isso faz? Isso acaba gerando uma culpa. E quais outros sentimentos você pode explorar na hora de fazer sua venda? Porque é muito mais importante você saber exatamente a estrutura emocional do seu cliente do que saber onde ele mora, por exemplo, e quanto ele ganha. Por quê? Porque venda, como disse o Zig Ziglar, que é um dos grandes treinadores de venda dos Estados Unidos, a venda nada mais é do que uma transferência de emoções. Então, para você fazer essa transferência de emoções, o que tem que acontecer? Eu tenho que perceber que você entende a minha dor. Então, o que eu estou percebendo? Eu estou gerando um sentimento de empatia com você, e a partir desse momento que gera-se a simpatia, gera-se confiança em você. Então, quando eu confio em você, eu transfiro a minha emoção para você e eu aceito o que você me diz. Esse é o primeiro princípio de uma grande boa venda. Tá? O segundo ponto que eu quero trazer aqui, o segundo passo, vamos dizer assim, são a definição das palavras, das mensagens-chave do seu produto. O que é mensagens-chave? São declarações fortes de vendas e direcionadas aos benefícios do produto. Tem muita gente que não entende o que é benefício e é isso que vende. O que vende é o benefício. Então eu vou explicar um pouquinho o que é benefício, mas antes eu queria só falar um pouquinho mais dessas declarações fortes de venda e direcionadas. Eu vejo muita gente vir conversar comigo sobre posicionamento, sobre marketing, sobre planejamento de conteúdo. E aí, cada dia a pessoa fala uma coisa para o cliente dela, cada dia ela se posiciona de um jeito, cada dia ela explora as coisas de um jeito diferente. E ela não tem uma padronização. Por quê? Porque ela não teve um planejamento de como é a comunicação dela com o cliente. E o que é isso? Nada mais é do que um reflexo de não saber quem é o cliente. Porque se você não sabe como é que é ele, você não sabe qual é a melhor forma de se comunicar com ele, e não sabendo a melhor forma de se comunicar com ele, a sua comunicação não é efetiva e não gera venda. Tá? E aí, assim, então vamos lá, vamos falar. São declarações fortes orientadas aos benefícios. O que são benefícios? Trocando em miúdos. É muito fácil você descobrir o que é um benefício de um produto ou de um serviço. Você faz a seguinte pergunta para ele, quando você é impactado por uma mensagem de comunicação dele. Por que isso é bom para mim? Então vamos pegar um exemplo da Boomit. Vamos construir um benefício da Boomit aqui, Carol. Por que fazer mentoria é bom? Porque o empreendedor, que muitas vezes se sente perdido, desorientado, sem um caminho muito claro. Então, por exemplo, nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Uhum. Muitas vezes a gente já ouviu isso de muitos empreendedores, né? Puxa, antes do plano de contingência e de ter uma direção do meu mentor, eu estava meio sem saber para onde ir. Então, acho que o grande benefício da mentoria está muito relacionado a pegar na mão e mostrar um caminho, uma direção guiada e acompanhada por alguém que já enfrentou outras crises e que já viveu isso e que tem um método. Tá. Eu acho que esse é o maior benefício. Baseado nesse benefício que você acabou de me dizer, o que a Boomit vende?
Aí, olha, ele tá em prova. A Vumit vende, acho que transformação no negócio, transformação, que a empresa vá para um outro nível. Não? Não. A Bumit vende segurança. Olha aí, olha aí. Por que ela vende segurança? Porque a partir do momento que eu disponho para o meu cliente uma pessoa que já trilhou aquele caminho, que sabe para onde aquele caminho dá, e que vai pegar esse cliente pela mão e levar ele do ponto A para o ponto B, o que eu estou entregando para ele? Eu estou entregando a segurança para ele sair Sim. de onde ele está e ir para onde ele quer. Tá vendo, Então, gente? Até a Bumit precisa de mentores. E a gente faz mentoria, tá? Com o Júnior e com vários outros mentores. Me mentoram. Então, só para dizer que a gente não só, como é que é? A gente não só, né, fala que os empreendedores têm que fazer, mas eu também faço mentoria. exatamente. Então, olha como é importante. E isso vai ficar... só para a galera que está nos assistindo saber, nesse momento... eu estou exatamente trabalhando no plano de comunicação da Bumit. Então, tudo isso que eu estou falando para a Carol já vai ser... Ele já sabia. Eu já sabia e vai gerar um impacto, nela quando a gente for sentar para ver esse plano. Então é o seguinte, acho que ficou bem fácil para entender essa questão do que é o benefício. E eu estou trazendo isso de novo para reforçar que a questão principal que a gente tem que vender, partindo do princípio que você entrega, que o que você vende é um benefício, então o que você vende é emoção. Então, por exemplo, uma empresa de seguros, sei lá, o cara vai vender um seguro de carro, não vamos entrar na seara de falar de seguro de vida, porque é muito arauto do caos nesse momento, né? Mas vamos falar de seguro de carro. Por que você compra um seguro de carro? Porque você quer a tranquilidade de qualquer coisa que acontecer com você enquanto você está dentro do seu carro, você vai estar coberto, você vai ter... Porque você mora no Brasil, se você morasse na Suíça, você não ia ter seguro de carro. Exatamente. Mas a segurança. E aí, veja, não, você vende segurança, você vende tranquilidade, você vende, por exemplo, a fuga de situações inconvenientes, sei lá, tipo, porra, bateram no meu carro. Cara, eu não posso usar o carro, mas eu sei que eu vou ligar para a seguradora, vai vir o guincho, vão me dar um carro reserva. Então, é uma assim, comodidade, né? É uma comodidade, você vende não ter dor de cabeça, vamos dizer assim. Sabe? Então, é muito importante, qualquer produto ou serviço, seja para B2B, seja para B2C, qualquer um de vocês pode vender emoção. E é isso que vocês têm que vender. Por mais que você... Vou dar um exemplo. Assim, ó, eu durante muito tempo vinha trabalhando só como copywriter. Então, assim, às vezes eu tinha que escrever uma carta de vendas de 3.000 palavras. As primeiras 600 eram as mais importantes. Por quê? Porque era ali que eu fazia o engajamento emocional. Porque quando você vende sem criar esse engajamento emocional, não há argumento racional que faça o seu cérebro querer comprar. Por quê? Imaginem que o nosso cérebro é um iceberg, tá? 5% do que do iceberg, tipo a ponta do iceberg, 5%, é o nosso racional. Os outros 95% são o nosso subconsciente, que é exatamente onde estão todas as nossas emoções armazenadas. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque o subconsciente, e isso já foi cientificamente provado, tá? O nosso cérebro, ele tem capacidade de armazenamento de 1 tera de informação. E o nosso córtex cerebral, ele só tem capacidade de processar 5% disso, ou seja, 5 GB. Então, o que acontece? O nosso subconsciente, ele é uma porção muito maior do nosso corpo. Então, se é ali que eu faço a minha conexão, a resposta que eu tenho é muito mais potente, é muito mais poderosa. Então, assim,
Tem um livro famosíssimo que vários de vocês devem ter lido, se não leram, aconselho a ler, que se chama O Corpo Fala. O que o Corpo Fala diz, esse livro fala? Ele fala exatamente disso, que o nosso corpo dá respostas subconscientes ao que a informação que a gente está recebendo, que o nosso racional não está captando de forma concreta. Então tem um exemplo que eu cito no meu livro até, e eu gosto muito de citar, que é o seguinte: você que está aí nos assistindo agora, para um pouquinho e imagina alguma vez que você pegou uma estrada em véspera de feriado e estava aquele baita engarrafamento que você ia ficar horas na estrada. O seu córtex cerebral não vai armazenar a cor dos carros que estavam ao seu redor, a placa dos carros que estavam ao seu redor e as músicas que tocaram nos carros ao seu redor. Mas tudo isso está no seu subconsciente. Porque ele é uma máquina de absorção de informações do meio muito potente. E é ele responsável por nossa emoção. Então, quando você precisa ativar a sua emoção, quando você quer fazer uma venda, você precisa primeiro ativar a sua emoção. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Cara, você vai vender... deixa eu pensar num exemplo de alguém, uma coisa bem concreta. Vamos supor um carro, tá? Vamos voltar no exemplo do carro. Existe uma forma de você vender um carro, que é você chegar para a pessoa e dizer, olha, esse carro faz 16 km por litro. Vamos pegar, por exemplo, um carro, uma mãe de família que chega para comprar... Tem um cachorro aí. Tem, na rua, não é meu. Vamos dizer que você vai vender, uma mãe de família chega numa loja de carro. E aí você faz 2, 3 perguntas de qualificação para ela e diz assim, olha, me fala um pouquinho de você. Ela vai dizer, eu sou casada, sou mãe, tenho 2 filhos e eu tô querendo um carro para viajar com a família e tal. Primeiro de tudo, você não vai oferecer um carro esportivo para ela, né? Porque ela é uma mãe, ela está querendo um carro para viajar com a família. Segundo, o que ela está esperando desse carro para viajar com a família? Ela está esperando conforto, ela está esperando segurança, ela está esperando um carro que tenha estabilidade para ela poder ter que parar rápido no meio da estrada para o filho fazer xixi ou para o filho vomitar no meio da viagem e tal. Quem é pai e mãe sabe que isso acontece muito. Ok, você já identificou o núcleo emocional de compra dela. Então, que tipo de carro ela quer? Então, você já sabe, uma crença. Ela não quer um carro que seja muito arrojado, muito rápido. Por quê? Porque ela vai andar com criança no carro. Então, ela precisa de um carro que seja mais estável, que o motor não é um grande diferencial. Dependendo do que ela te disser em termos de ocupação, você já vai entender o nível social dela e vai saber que tipo de quantia ela está disposta a gastar com combustível, né? E aí você vai levar ela para o carro, e aí você vai chegar com ela com uma baita de uma wagon assim, vai olhar para a cara da mulher e vai dizer, olha, esse carro tem bancos revestidos de não sei o quê, ele faz de 0 a 100 em 12 minutos, o câmbio é Chiptronic Bart's Blever, que tem 16 marchas, o ar-condicionado tem 25.000 BTUs, a mulher vai ficar assim, que porra que esse cara tá falando? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra abordagem para vender o mesmo carro. Você chega com a mulher para esse carro e diz assim, olha que massa esse carro. Ele tem bastante espaço e ele vai comportar toda a bagagem da sua família para quando você tiver que fazer uma viagem, não ficar todo mundo apertado, vai ficar todo mundo confortável, ninguém vai ficar uns por cima dos outros, e vocês vão ter uma viagem muito mais tranquila. O ar-condicionado dele é super potente, que vai proporcionar com que o ar esteja sempre geladinho. Ele tem um filtro massa que vai impedir que entrem ácaros e contaminem os seus filhos, então você não vai ter preocupações com doenças respiratórias. Os bancos têm uma tecnologia que é impermeável, então evita que, se as crianças derrubarem alguma coisa ou fizer xixi no carro, vai ficar com cheiro ruim. Então, veja quantos benefícios eu consegui agregar com o carro sem necessariamente precisar falar de características do câmbio, da quantidade de BTUs, do material e etc. Então, é você entender o que você está vendendo
Porque a pessoa que vai comprar de você, ela não tá... Até tem algumas pessoas mais técnicas que vão... Putz, me parou uma pergunta aqui. Qual o apelo emocional para quem vende serviços técnicos? Depende do serviço, né? Se ela quiser, se a K Long quiser dizer qual é o serviço, a gente consegue... Karina. A Karina é serviço de instalação e fibra ótica, se eu não estou enganada, né, Karina? Se quiser colocar algum ponto, acertei. Ok, então você vende fibra ótica. Ok, o que a fibra ótica faz? A fibra ótica ela serve para você se comunicar, correto? Então o que você vai vender? Você vai vender agilidade de comunicação, você vai vender conectividade com o mundo, você vai vender o mundo sem fronteiras, sem barreiras geográficas. É exatamente isso que você vai vender. Você tem que olhar para o que o seu produto faz de bom pelas pessoas. E aí você só vai saber o que ele faz de bom pelas pessoas quando você souber o que as pessoas querem. Essa pergunta vai ficar aqui na minha frente o tempo inteiro agora? Não, é só para terminar. Instalação de Ela falou instalação de infraestrutura. Infraestrutura em TI, né, Karina? Também. Tá, ok. Então acredito que ela deva vender mais para B2B, certo? B2B total. É uma empresa B2B. Tá, ok. Então o que você vai vender para o B2B? Você vai vender agilidade nas comunicações, você vai vender segurança nas comunicações, porque o seu produto não vai ter... O seu serviço vai garantir que não tenha instabilidade. Você vai vender redução de custos. Então, aí quando você olha para redução de custo, você não vai falar de redução de custo. Na verdade, você vai falar de que você vai otimizar os investimentos da empresa para poder fazer a empresa crescer. Então, o benefício é sempre o que é bom para o seu cliente. Então, eu sairia do instalação de infraestrutura para otimização de investimento da empresa. Então, Karina, você acaba se tornando uma parceira estratégica para o negócio do seu cliente crescer. Por quê? Porque você proporciona para ele segurança, menos gasto de manutenção, consequentemente menos tempo pedindo manutenção, e isso vai dar para ele uma otimização de investimentos que vai fazer a empresa dele crescer. Então você vende sempre futuro, tá?